Olá, meus amigos, meus irmãos, irmãs. Meu nome é Alexandre Bahia, minha esposa Elisângela Cardoso. Nós somos da Igreja do Gama, estamos compartilhando aqui no canal da Igreja do Gama, no nosso programa para Pais Compartilham. E o nosso objetivo aqui é compartilhar nossa experiência como pais, como casal também, do nascimento do nosso filho, né, que veio prematuro. Então, nós vamos compartilhar toda essa experiência, desde o contexto do nascimento dele, da experiência que tivemos no hospital e também o cuidado que tivemos com ele após a saída do hospital. Então, esse é o contexto aqui do nosso compartilhar, do nosso vídeo. Eu espero que vocês gostem, espero mais do que isso, que o Senhor possa encorajá-los, aos pais, aqueles que ainda não são pais, ter uma experiência com o Senhor e de dependência do Senhor. Então, eu quero pedir para minha esposa iniciar esse compartilhar, contextualizando um pouco da nossa história e também da história do nosso filho, desde o seu nascimento. Então, vou passar para ela, que para ela tem maiores riquezas de detalhes, né? As mulheres sempre contam com maiores detalhes. Obrigada, Xande. A gente... Na verdade, a nossa experiência como pais não começou, na verdade, com o nascimento do nosso filho, que ele nasceu em 2017, mas sim em 2012, quando a gente decidiu que queria ser pais, né? E aí nós começamos, né, todos os preparativos, nos preparamos psicologicamente, oramos diante do Senhor e sentimos que era o momento. Só que ainda não era o momento do Senhor. E então nós tivemos 3 perdas antes da vinda do Isaías. 3 perdas gestacionais de primeiro trimestre, que nos deixou muito aflitos. Quem já passou por essa experiência sabe o quanto isso causa dor, né, e sofrimento. Mas cada vez que acontecia, a gente chorava bastante e orava diante do Senhor, né? E aí nós começamos a pesquisar o porquê daquelas perdas, né? Fomos aos médicos e perguntando, sempre também perguntando ao Senhor, para que o Senhor nos desse paz para a direção, né? O que o Senhor queria, né? Será se não era para nós, a paternidade não era para nós? E então a gente queria receber o sim do Senhor, não queríamos fazer nada sem fosse a bênção do Senhor. Mas nós procuramos os médicos e tal, e não havia problema algum com nós dois, né? Então, não era questão física, né? Não havia uma limitação física para que a gestação fluísse. Então, aí, nós oramos mais intensamente ao Senhor, acionamos as irmãs de oração, tudo para orar também, aqui no Gama, lá na minha família na Bahia, que a igreja também é minha família lá na Bahia, e as irmãs lá orando também, e aqui orando. E, assim, o momento que eu recebi o sim do Senhor foi numa vigília que a gente teve aqui no Gama, na virada do ano de 2016 para 2017. Nós estávamos orando, eu estava orando com mais 2 irmãs, a gente estava orando em pequenos grupos, e aí, naquele momento, a gente orou pelo nosso filho, eu orei com as irmãs ali, pelo nosso filho, e naquele momento, nós 3, eu e mais das 2 irmãs que estávamos orando, nós sentimos o sim do Senhor, naquele momento. E aí nós começamos a chorar e a rir ao mesmo tempo e agradecer ao Senhor, porque o Senhor tinha dito sim, que meu filho ia vir, né? E aí eu me apeguei àquela experiência, porque o Senhor tinha me dado sim, então meu filho ia vir no momento que Deus quisesse. Então, a partir dessa vigília, foi só aguardar. E aí, no ano seguinte, logo em janeiro eu já fiquei grávida, né? E aí, mas pelas experiências anteriores, a gente ficava ainda temendo, né, amor? Sim, acho que por causa... E aí serve, acho, talvez aqui, quero pontuar a primeira experiência que a gente precisa observar, é que não se apegar ou se apoiar nas experiências passadas, né? Sejam elas positivas,
sejam elas negativas, né? E numa gestação isso é muito importante. Cada gestação é a sua própria história. E também do ponto de vista do Senhor, da sua soberania, aquela gestação era uma gestação única, né? E como minha esposa compartilhou, o Senhor já tinha dito para ela que seria uma gestação que se confirmaria. Então, claro, nós confessamos que ficamos um pouco apreensivos, né? Por todo o desgaste que já havia acontecido em relação às 3 experiências passadas. Mas, por um lado, o Senhor nos confirmou e nos encorajou a pensar que aquilo ali era uma nova experiência, né? Então, devemos confiar no Senhor e na sua soberania. E o Senhor já tinha dito sim para ela, né? Então. Amém. E, assim, eu tinha o sim naquela oração, mas eu precisava de uma palavra para me apegar. E aí, nós estávamos estudando o livro de Isaías, no grupo das irmãs. E a minha sogra compartilhou um versículo justamente do livro de Isaías, que é Isaías 44, de 1 a 3. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, eu me apeguei a esses versículos, né? O Senhor tinha escolhido, o Senhor já tinha escolhido, o Senhor já tinha formado ele desde o ventre, e a mim também, e ao Xande também, e iria dar prosperidade para a nossa descendência. Né? E eu me apeguei a essas palavras de bênção, do Senhor abençoando Isaías. Né? O Senhor aqui estava abençoando Isaías, né? Falando que ele ia ser bênção, né? Desculpa, irmãos, é porque as lembranças acabam emocionando a gente, né? Então, e uma música também que muito me encorajou durante o período da gestação foi um louvor do Arautos do Rei, que Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. É como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. Então, eu cantava esse louvor várias vezes, Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. E assim Deus fez, e assim a gestação foi evoluindo, e só que quando chegou lá para o 6º mês, aí já estava... Mas acho que é importante falar um pouco sobre a gestação, né? Nós, sempre que íamos fazer os exames, principalmente os exames de imagem, por causa das experiências passadas, era sempre um tormento, né? Então, entrar na sala, porque sempre a resposta era negativa, né? O médico sempre falava para a gente, não tem batimentos cardíacos, né? Então, ali o embrião não tinha evolução. Então, era bastante frustrante. Então, cada consulta e cada rotina de exames era era um grande sofrimento, né? Fazer uma ecografia. Mas aí o Senhor foi... Cada ecografia que o médico falava, não, está tudo tranquilo, batimentos ok, crescimento ok, né? Não há um exame específico ali por volta da 16ª semana, acho que é o exame morfológico. E aí o médico, não, olha, está tudo bem, tá tudo muito tranquilo aqui na gestação. Então, era também uma experiência de dependência do Senhor e de confiar no Senhor. E também ter paciência, né? Ser perseverante, para que a gente tenha ansiedade de acontecer tudo de uma vez, mas o Senhor foi também nos testando em cada exame que nós realizávamos, né? Um dos últimos exames, na verdade não era um dos últimos porque o Isaías veio antes, né? Mas lá pela 29ª semana, mais ou menos, eu fui fazer um dos exames e aí detectou no exame que estava alguma coisa errada. A pressão intrauterina já não estava tão confortável para o bebê. E o interessante, irmãos, que nesse dia, a clínica costumava ser bastante cheia, mas nesse dia estava super tranquilo, a médica me atendeu
até antes do horário, porque eu cheguei cedo, aí não tinha paciente, a paciente não tinha ido, aí ela me atendeu muito tranquila, fez com muita... Foi uma das ecografias mais assim, sem pressa, que a médica fez. E aí, quando ela viu, eu acho que isso contribuiu para ela se atentar ao que estava acontecendo, porque estava tão no início que ela poderia não perceber, né? E aí ela falou, vai de imediato para o seu médico, sai daqui, já vai para o médico. E aí eu fui para o médico que estava me acompanhando, levei o exame, e ele falou, você vai ter que ir para o hospital. Tem que ir para o hospital, vamos ter que... o bebê está bem, ele está bem, já pode nascer, ele me tranquilizou, né? Mas a gente fica assustado, né? Porque ele não tinha nem 7 meses, né? Não tinha completado 7 meses, não tinha nem entrado nos 7 meses ainda. Então, dali, nós fomos, no dia seguinte, na verdade, nós fomos para o hospital, e aí já fiquei internada, e o Xande não estava aqui, ele estava viajando a trabalho, aí pensa no desespero dele. Eu estava no interior do Pará, no meio do rio Tapajós, que incrivelmente estava pegando na internet, fazendo uma visita técnica, né? E aí ali me disse que, olha, eu vou para o hospital, e o médico pediu para ficar lá, porque minha pressão está bastante alta, né? Então, fiquei bastante preocupado e também não tinha muito o que fazer. Eu estava no meio do rio, num rio que parece um oceano, né? Um rio Tapajós. E meu voo só era no dia seguinte à tarde. Então, eu passei a noite, o outro dia de manhã, e não poderia antecipar voo, porque há poucos voos para voltar para Brasília. E aí eu tive que aguardar no Senhor, e vim orando, tentando me acalmar, me tranquilizar, e confiando no Senhor, na soberania, né? Mas, graças ao Senhor, o processo de internação dela foi tranquilo, o Senhor abençoou e colocou ela num lugar muito bom. E aí, eu cheguei no hospital, eu não estava sentindo nada. E aí, minha pressão estava 22, muito alta. E aí, comecei, né, com todos os acompanhamentos e tal. E aí, ele conseguiu chegar a tempo, e aí o Isaías chegou no dia 13 de agosto de 2017, num domingo, Dia dos Pais. E no domingo, Dia dos Pais, geralmente os hospitais são meio vazios, né? E assim, porque, digo de pessoal, né? Muitos médicos estão com as suas famílias e tal. Mas aí a doutora do plantão falou, não, a gente precisa tirar esse neném hoje. Vamos dar um jeito. E aí ela desceu no centro cirúrgico, achou 2 médicas que estavam lá, e faz o parto da mãe e tal, e aí conseguiu convencê-las a fazer. Depois eu descobri que elas nem eram do quadro clínico do hospital. Ninguém nem sabia quem eram elas. Mas, enfim, foram usadas pelo Senhor. Para mim eram anjos que estavam ali para poder fazer o meu parto, e graças a Deus foi tudo bem. Claro que é sempre um parto tenso quando a pressão intrauterina está muito alta. O parto, assim, foi tudo bem, mas é sempre tenso, né? Eu entrei junto, tentei descontrair um pouco a equipe, que estava um pouco tensa. Coloquei alguns hinos lá para distrair um pouco e criar um ambiente na sala de cirurgia importante para o Senhor ali, né? O Senhor habita no meio dos louvores, então era importante que o Senhor estivesse naquele local. O parto demorou um pouquinho além do normal, né? A Sara, que talvez possa estar nos acompanhando, lembra bem, a irmã Sara da Igreja de Santa Maria nos acompanhou, e o parto demorou um pouquinho, todo o procedimento, né? Então hoje eu comecei a ver um pouco os médicos um pouco preocupados, e aí a gente acaba ficando um pouco preocupado, mas conseguiu nascer, né? O Isaías nasceu, e obviamente que os pulmões ainda não estavam formados. Ele nasceu de aproximadamente 30 semanas e 6 dias, não tinha nem 31 semanas. E nasceu com 1,435 kg. Muito pequenininho, né? Um pouco de 1,4 kg, e 39 centímetros. E aí eu, como pai, fiquei entre acompanhar, né, a finalização da cirurgia dali e ver como que ele ficou, né? Aí eu
eles retiraram o Isaías para uma outra sala, com outros médicos que já estavam aguardando da UTI neonatal. E aí a cena, né, uma cena bastante forte, né, os médicos entubando ele, porque ele não respirava ainda sozinho, né, não tinha a formação completa, né. E aí uma cena que me assustou. Aí eles pediram para eu me retirar. Aí voltei para apoiar ali, né, que eu acho que é o que eu podia fazer naquele momento, né. E aí o pós-cirúrgico foi um pouco difícil dela, a pressão ainda bastante forte, bastante alta. E aí mas aí a coisa foi estabilizando, ela desceu para a UTI, um procedimento normal, né? E aí ficamos ali. Eu fiquei praticamente uma semana, né? Acho que talvez um pouquinho menos, ali na UTI, e o Isaías também na UTI, né? O Isaías entubado, com uma aparelhagem absurda de remédios e equipamentos para mantê-lo vivo, né? Então ali talvez foi um momento no caso, para minha experiência como pai, mais difícil, né? Ver a minha esposa na UTI, porque a pressão ainda não, por 6 dias ela ficou bastante alta, ela também entrou num quadro pós-parto difícil, de depressão pós-parto, ali pelo menos no início, um corpo bastante debilitado, acho que emocional, uma carga emocional muito, muito alta. E com Isaías, né? Eu fui até as UTIs eram uma perto da outra, e eu perguntei para a médica como é que ele estava. Ela, pai, você sabe que é uma situação muito difícil. Eu falei, não, eu sei que é difícil, mas está estável? Ela, não, está estável. Eu falei, não, tá bom, então vamos confiar no Senhor, que Ele fará tudo, né? E ali eu fiquei mais com ela, porque é o que eu poderia cuidar, né? O Isaías a gente só poderia olhar. Mas foi a primeira semana, né, pós-parto, foi uma das semanas mais difíceis. Eu voltava para casa sozinho, né? E tinha um risco, né? Havia um risco de perder a minha esposa e perder o meu filho, né? Então era uma semana muito difícil, mas o Senhor cuidou de mim, assim. Eu vi que o Senhor cuidou de mim, usou irmãos, irmãs. Então é muito importante nós termos irmãos e irmãs perto da gente para nos socorrer. E claro, o Senhor também, com a sua graça, seu amor, também cuidou de mim, cuidou da minha parte física, né? Eu me mantive bem para poder auxiliar em tudo, tanto ali como Isaías. Mas já para ali, agora a evolução dos dias da UTI, né? Foram longos dias. Foram uns dias difíceis, mas que, como o Xande falou, né? A presença dele acompanhando a gente, como casal, esse momento, tanto o momento das perdas, quanto esse momento agora, nos fortaleceu muito como casal, porque a gente orava, né, juntos, chorávamos juntos, e isso nos fortaleceu, né? A primeira semana realmente foi uma semana muito difícil, eu só consegui ir ver o Isaías 3 dias depois, que ele tinha nascido. Aí ele já não estava entubado, né? Graças ao Senhor, não cheguei nem a vê-lo entubado, mas ele ainda estava com os aparelhos respiratórios. E aí o Senhor foi dando graça dia a dia, né? Era um dia após o outro, o Senhor nos dava graça. Quando eu tive alta, que a gente vinha para casa, porque ali eu estava quando eu estava na UTI, eu podia ir lá ver ele, eu estava ali o dia todo, eu podia levantar, inclusive era recomendado que eu levantasse, e ia lá, né, na UTI neonatal para vê-lo. Mas depois eu tive alta, e aí eu cheguei em casa sem o Isaías no colo, né? Então esse é um momento muito, acho que as mães que passaram por essa experiência sabem o quanto é difícil você chegar em casa, o quarto do bebê está ali todo montadinho, e ele não está mais nem na sua barriga, nem lá no quarto, né? E aí está lá no hospital, e deixar ele no hospital era um momento muito difícil. Mas como foi importante a presença, né, nós estarmos juntos, né, durante esse período. E a gente ia pela manhã, logo bem cedo, a gente ia para o hospital, e a gente ia ouvindo hinos no carro e tendo comunhão. E aí a gente chegava lá e a gente estava naquela expectativa, a gente ia orando, o que nós vamos encontrar, né? O que aconteceu durante a noite?
E aí eu passava o dia lá com ele, o Xande ia para o trabalho, eu passava o dia, as mães sabem o que é, eu ordenhava para dar o leitinho para ele, e porque ele não pegava o peito, né, do bebê prematuro toma pela sonda, né, a alimentação. E aí todos aqueles procedimentos, né, a gente via fazer a punção, né, tirar sangue, fazer exame, aí tinha dia que não era tão bom, tinha dia que tinha perdido peso, aí para vir para casa tinha que estar tudo bem, e claro, a gente tinha paciência, a gente orava, Senhor, a gente não quer que ele venha para casa antes do tempo, antes dele estar pronto, a gente quer ter paciência o suficiente para ele vir para casa bem, né, então... E aí é muito tenso aquele período ali da UTI, porque tem bebês em situações piores, né? A gente presenciou pais perdendo filhos, né, ali, então aquilo tudo é uma pressão muito forte psicológica para a gente. Mas, irmãos, como é importante o corpo, a força dos irmãos. Eu sabia que tinha muita gente orando por ele, né? Tanto aqui quanto lá na Bahia, muita gente, muitas irmãs, muitos irmãos orando todos os dias por ele. Então, isso dava uma força muito grande para a gente ir suportando um dia após o outro. E um versículo que me ajudou muito nesse período foi o de 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, assim, não tinha nada do que a gente pudesse fazer ali, nada. Era só a graça do Senhor nos bastando e o poder de Deus se aperfeiçoando, né? Então, eu me apeguei à graça do Senhor, né? E um hino que me ajudou muito foi aquele, a minha graça te basta, né? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é a sua graça, mas a minha graça. Eu vou ler a estrofe do hino aqui, que eu abri. Vou ler aqui para os irmãos. Não é nossa graça que basta, mas dele e sempre o será. A nossa é efêmera e passa, a dele jamais falhará. E assim sua rica promessa estou sempre a repetir. Perfeito é o poder na fraqueza, minha graça, pois basta a ti. Então, todos os dias eu desfrutava da graça do Senhor, né? Eu desfrutava da graça do Senhor para passar aquele dia, né? E tinha uma salinha ali que só ficavam as mães que passavam o dia lá, né? E aí a gente conversava umas com as outras, e era uma orando pela outra, uma dando força para a outra. Aí, às vezes, todo mundo calava e ia descansar, ia ficar com seus pensamentos, e aí eu colocava o fone de ouvido, ouvindo os louvores, e ali eu ouvia muitos hinos que falavam sobre a graça, né, sobre a graça do Senhor, sobre a força que o Senhor nos dá diante das fraquezas, diante das dificuldades. E é nos momentos realmente de sofrimentos que o poder do Senhor, que o amor do Senhor, a gente consegue ter essa sensibilidade para tocar na graça e no amor de Deus, né? Então, assim, os irmãos, a força que a gente recebia dos irmãos por meio das orações que encaminhavam, por meio das mensagens, tudo isso dava força para nós. E mesmo diante, às vezes, algum dia tinha alguma intercorrência, né, não tinha evoluído tão bem, aí a gente voltava para casa orando e pedindo ao Senhor, né, crendo que o Senhor estava cuidando, que o Senhor já tinha me feito a promessa lá atrás, né, e Ele iria ser fiel até o fim, que eu ia voltar para casa com meu filho. Isso era uma certeza que eu tinha no meu interior. Por mais que as coisas exteriores, tinha dia que as coisas exteriores mostravam o contrário, no meu interior eu tinha certeza que o Senhor é fiel e que Ele ia me dar meu filho para eu trazer ele para casa. E assim o Senhor fez. Aí se passaram 52 dias, né, até o Senhor
nos conceder a graça maior de poder sair do hospital, que acho que foi um dos dias mais felizes que a gente teve, né, quando o médico perguntou se a gente queria ir para casa, né, ou seja, já havia ali uma possibilidade dele ir. Ele já cumpria alguns requisitos, como peso, altura, né, e se alimentava já sozinho, né, ele já conseguia se alimentar, poderia mamar. Então, ali o Senhor, nunca esqueço, né, a médica falando, quer ir para casa, pai, né, eu fiquei, quase que eu caio para trás, né, quando a médica falou isso. E aí, claro, foi um outro processo depois, né, processo de recuperação e também avaliação, porque como ele foi um bebê prematuro, graças ao Senhor não teve grandes intercorrências no hospital, né? Claro, como a Ali já falou, tinha dias que ele ganhava peso, tudo bem, outro dia chegava lá, durante a madrugada tinha vomitado, perdido peso, entrava em dieta zero, teve que fazer uma transfusão uma vez, mas eram lutas diárias ali, né? O Senhor cuidando também, a gente encorajando outros pais, né? Tinham pais em situações com filhos, inclusive com problemas já constatados, problemas neurológicos, de ordem cardíaca, né? E o Isaías não apresentou nenhum problema, né? Não pegou nenhuma infecção, pegou ali algo logo no início, mas foi rapidamente debelado. E aí nós voltamos para casa, né? Após 52 dias, o Senhor nos concedeu essa grande graça e misericórdia. E aí foi um processo, e aí que a gente pôde viver o processo como pais, né? Pais que não dormem, pais que se alimentam pouco, pais que precisam gastar bastante tempo no cuidado de uma criança, e de uma criança prematura, que também ainda precisaria de várias avaliações, porque também havia um temor entre nós dois, de que ele pudesse ter alguma sequela, né? Porque foi uma criança de 6 meses, quase de 30 semanas, é um risco muito alto, um risco muito grande de ter sequelas. E aí nós procuramos, o Senhor iluminou e colocou pessoas no nosso caminho para poder fazer um processo de avaliação. Então, ele, com 6 meses, ele estava matriculado numa escola de ensino especial aqui no Gama, também na Rede Sara, para poder fazer um acompanhamento de longo prazo, né? E aí, no ano passado, ele foi liberado, né? Assim, já constatamos que não havia nenhuma sequela, né? Pelo contrário, o Isaías é bastante saudável. Ele completou no mês passado 4 anos e, graças ao Senhor, ele é uma criança que raramente fica doente, gripe, né? Tem crescimento saudável, ganho de peso, né? Então, ou seja, o Senhor completou, vamos chamar assim, o ciclo, né? Porque até os 4 anos ainda poderia se observar algum tipo de problema, mas o Senhor nos deu uma criança saudável, nos deu uma experiência rica, uma experiência de dependência do Senhor, né? E agora, no mês passado, né, assim, do ponto de vista da saúde e da técnica, ele ganhou alta, né, entre aspas, né? Mas a gente não tinha dúvidas que ele era uma criança saudável e que vinha apresentando uma grande evolução. Então, graças ao Senhor, essa nossa experiência foi muito boa nesse sentido de dependência do Senhor, de graça, de força, né, também, de psicologicamente estar forte, preparado também como casal para poder aguentar essa tormenta, né? Mas também para com o Senhor completar a obra nossa, enquanto casal, de ter o nosso filho, né? Depois de várias tentativas e de algumas frustrações em relação às perdas que nós tivemos. Nos 52 dias que ele ficou na UTI, assim, a gente teve algumas experiências importantes, que eu acho que para os pais que estão passando por isso, ou venham a passar por uma situação dessa, eu acho que importante ter alguns momentos assim para relaxar, né? Teve uma noite que o Xande fez a reserva num hotel lá perto do hospital mesmo, e a gente ficou por lá pelo plano. Quem conhece aqui sabe que a distância do Gama para o plano é longa, e aí um dia a gente ficou por lá mesmo, num hotel melhorzinho, e aí foi um momento de relaxar, foi um momento, porque são dias muito difíceis, então essas atitudes são importantes, né? E também aos sábados, ali ela tomava café, almoçava e jantava no hospital, né? Então,
comida de hospital era boa, uma boa comida, mas obviamente que isso vai meio que enjoando da comida. Então, aos sábados eu levava ela para almoçar ali num restaurante bom que tinha próximo ao hospital. E também, quase todos os dias a gente saía, a gente comia pipoca na porta do hospital, né? Que era um momento também de a gente relaxar um pouco, comer uma pipoca. Às vezes comia pipoca chorando, mas comíamos a pipoca ali. Às vezes a gente sentava na porta do hospital para comer pipoca, né? Ou entrávamos no carro e comíamos a pipoca, mas também... Criar, né? Criar esses momentos de relaxamento para um momento de tensão, né? E assim, e quando ele veio para casa, a gente veio, eu era mãe e era técnica de enfermagem, porque são tantos remédios que a gente traz para casa, né? E tem que ser dado tudo no horário certinho. Então, era cuidar da alimentação, porque eu ia ter que ensinar ele. Ele veio para casa ainda não sabendo mamar. Então, a gente ainda ia aprender a parte da amamentação. Mas, graças ao Senhor, deu tudo certo, como o Xande falou. O Isaías é bom, é saudável, inteligente, esperto. E o Senhor foi maravilhoso para conosco. A gente só tem que agradecer ao Senhor todos os dias pela vida do nosso filho. É uma bênção para nós. E é uma bênção fazer parte desse corpo, né? Desse corpo que nos fortalece, que está junto, né? Está junto com o corpo, com os irmãos. Que força que é isso! Então, graças ao Senhor, tudo cooperou. Né, tudo cooperou para que o Isaías ficasse bem e nós também, como casal, passássemos por isso e ainda saíssemos mais fortes, mais unidos no Senhor. Amém. Amém. Eu quero agradecer aos irmãos que nos convidaram para esse momento. Nós estamos aqui, nosso objetivo é compartilhar a nossa experiência. Espero que se algum casal estiver passando por essa experiência ou futuramente for passar, espero que o nosso compartilhar possa servir de lição, de encorajamento para a sua experiência cristã, também a sua experiência como casal, porque, no fundo, né, Deus tem a sua soberania, né, Ele vai cumprir o seu plano nas nossas vidas, como casal, e todas as experiências que passamos servem para o nosso crescimento e amadurecimento. Então, quero agradecer aos irmãos aqui no canal, né, se você quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas, sinta-se à vontade. Que Deus abençoe você, abençoe o seu casamento, os seus filhos e que Jesus é o Senhor. Obrigado, irmãos. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.